Fala pessoal, bora para o nosso giro de informações do Palmeiras, porque o novo reforço do Palestra já chegou ao Brasil. E que história é essa de Giai no futebol italiano? Será mesmo que a diretoria do Palmeiras tem a intenção de negociar o lateral argentino de 21 anos? E as informações da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 19h30, o Palmeiras visita o Vitória em Salvador, mas dividido pela Copa do Brasil, porque na quarta-feira acontece o segundo e decisivo duelo das oitavas de final contra o Corinthians no Allianz Parque. Então a gente vai descobrir hoje mais ou menos que time que o Abel Ferreira vai levar a campo neste domingo pelo Brasileirão. Pelo que eu já estou sabendo, tem duas novidades, hein? Tem duas novidades nesse time do Palmeiras na delegação que viajou para Salvador. Então chega mais que eu te conto toda essa história. Já vai deixando o seu like e se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute para receber todas as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se aparecer a opção do hype para você, bora dar aquela hypada, bora dar aquela força aqui pro canal para a gente poder conversar com mais pessoas dentro da plataforma do YouTube. Começo aqui falando do jogo deste domingo, Palmeiras e Vitória, lá no Barradão em Salvador, às 19h30. Como o Palmeiras tem o Corinthians já na quarta-feira pela Copa do Brasil, para poder jogar na máxima energia e com todo mundo à disposição, a tendência é que o técnico Abel Ferreira entre em campo em Salvador com um time alternativo, time misto. Vai ser um Palmeiras diferente em ação neste domingo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E da delegação que viajou para Salvador, duas novidades. O volante Coutinho e o meia Eric Belé, destaques do time sub-20, foram convocados agora para a seleção brasileira sub-20, principalmente o Belé, que é um jogador muito falado nos bastidores do Palmeiras, cria da academia, promessa das categorias de base, que renovou recentemente com o Verdão até 2028 e na atual temporada tem bons números no time sub-20 do Palestra. Em 31 jogos, marcou 16 gols e ainda deu 2 assistências, o Eric Belé, que pode receber a primeira oportunidade no time profissional do Palmeiras. Pode fazer a sua primeira partida, quem sabe, com a equipe do técnico Abel Ferreira. E mesmo com o duelo contra o Corinthians se aproximando, o Palmeiras vai com tudo na quarta-feira para reverter o placar do jogo de ida pela Copa do Brasil. O Verdão não pode entregar os pontos em Salvador, porque esses pontos lá na frente podem ser importantíssimos quando a gente faz aquela contagem ao final de cada campeonato. O Palmeiras vai preservar jogadores, vai poupar energia e tá tudo certo de olho no jogo contra o Corinthians, mas tem que fazer de tudo para sair com a vitória lá de Salvador, porque o Campeonato Brasileiro não permite vacilos e esses pontos podem ser importantes lá na frente. Agora falando do mercado da bola, sobre a procura por um segundo volante, o Nelson de Ossa, que era um dos jogadores que estava na mira do Verdão e até trouxemos aqui nos últimos dias no canal do YouTube Pedro Marques Fute, que o Palmeiras entendia ter concorrência do futebol europeu, que o negócio teria inflacionado por conta disso. E realmente, o Nelson de Ossa está muito próximo de ser anunciado como jogador do Real Betis da Espanha. No começo da semana, diretores do Betis viajaram até o México para conversar com o jogador e concluir ali os trâmites finais. E agora já vi na imprensa mexicana e também na imprensa colombiana algumas fotos e imagens do Nelson de Ossa embarcando rumo a Sevilha para se acertar com o Real Betis por 14 milhões de euros, mais 2 milhões em caso de metas. Então, dos dois jogadores que atuavam no futebol mexicano, Marcel Ruiz e Nelson de Ossa, já pode descartar, o Nelson de Ossa não vem mais para o Palmeiras. Agora, lateral direito. Kelvin já está no Brasil, chegou na tarde deste sábado ao Brasil, é aguardado na academia de futebol nos próximos dias para assinar contrato, passar por exames médicos e ser reforço do Palmeiras oficialmente. O Kelvin, que foi revelado pelo Atlético Paranaense, se transferiu para o futebol da Rússia em setembro de 2023, onde acumula 63 jogos, 5 gols marcados, 9 assistências, disputou o pré-olímpico pela seleção brasileira no ano passado com o Maurício, jogou no Atlético Paranaense com o Vitor Roque, já deu inclusive assistência para gol do Vitor Roque lá no Furacão. O Kelvin chega, pelo que eu pude apurar, por 5 milhões de euros fixos, negócio que pode bater 6,5 milhões de euros por Kelvin, lateral direito,
que está prestes a ser oficializado como jogador do Palmeiras. Foi liberado para viajar pelo CSKA Moscou, já está no Brasil e é aguardado para realizar exames médicos e concluir essa operação com o Palmeiras. E porque mesmo com a chegada do Kelvin, o Palmeiras não tem a intenção de negociar Giai, que foi ventilado nos últimos dias pelo futebol italiano, falaram no Milan, e é um jogador que frequentemente é alvo de sondagens de clubes europeus, principalmente clubes do futebol italiano. Porque, galera, o Palmeiras entende que não é o momento ainda de negociar o lateral direito argentino de 21 anos. Não sei se vocês sabem, mas na atual temporada, dos 45 jogos que fez o Palmeiras, o Giai atuou em 40, sendo 33 como titular. Se firmou como lateral direito do Palmeiras nesta temporada e o Verdão entende que ainda não é o momento de negociar o lateral direito argentino, que ainda pode entregar no âmbito esportivo ao clube. E depois, aí sim, o Palmeiras pode pensar numa transferência. Aquilo que a gente falou, clube muito organizado, Palmeiras, e com esse nível de organização, é o Palmeiras que define o time das suas vendas, quando que quer negociar os jogadores, e por enquanto vai manter o Giai, apesar de todo o interesse e o assédio do futebol europeu. Cabe lembrar que Giai chegou ao Palmeiras por 7 milhões e meio de dólares, veio no ano passado do São Lourenço. O Palmeiras tem 75% dos direitos econômicos do jogador e os outros 25% pertencem ao clube argentino. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre o futebol do Giai. O que você pensa da chegada do lateral direito Kelvin? Chega para ser titular nesse Palmeiras? E o seu palpite para a Vitória e Palmeiras neste domingo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal do YouTube Pedro Marques Fute para mais informações e análises do Verdão. Tamo junto, galera!